E aí, rapaziada, aqui é o Med Moretti e sim, eu tive 2 empregos, eu fui overemployed por 1 ano e 4 meses e eu vou contar como é que foi a minha experiência, por que eu decidi entrar nessa e por que eu decidi sair. Mas antes da gente começar, eu queria pedir pra você se inscrever no meu canal, dar um like, deixar um comentário e me seguir nas redes sociais se possível, porque os meus últimos vídeos estão tendo mais visualizações do que eu tenho de inscritos no meu canal. Inclusive, algumas pessoas comentaram como é que eu posso ter tão poucos inscritos com esse conteúdo tão excelente que eu tenho. Então, pra você me ajudar a continuar postando mais histórias, mais opiniões minhas sobre carreira, viagem, tecnologia, qualquer coisa, deixa uma moral aí que eu vou ficar feliz pra caramba. E pra começar essa história, eu primeiro queria contar o que me fez tomar essa decisão, por que eu decidi ter 2 empregos ao mesmo tempo e como é que isso aconteceu. E essa história começa no começo do ano de 2022, onde eu trabalhava já para o exterior há algum tempo, uns 2 anos, e eu trabalhava para uma empresa de outsourcing e eu queria muito trabalhar direto para uma empresa americana, porque infelizmente as outsourcings acabam comendo uma parte do seu salário e tudo mais. Eu já contei um pouco disso no meu vídeo sobre como trabalhar para gringa e eu queria achar um trampo que me contratasse direto, porque para mim ia fazer muito mais sentido. Nessa aí, eu fiz entrevistas para várias empresas, mas nenhuma delas realmente me convenceu que seria uma empresa legal para eu trabalhar. Então, eu fiquei fazendo entrevista há um tempo e tal, e demorou um tempo até eu achar uma empresa que eu achei maneiro assim, e que eu pensei, cara, eu acho que eu quero entrar nessa empresa a trabalhar. Naquela época, tava, obviamente, os juros dos Estados Unidos, principalmente, muito mais baixos do que eles estão hoje. Hoje tá no pico histórico, então o dinheiro era muito barato. Então, tinha startup pra caramba crescendo, tinha vaga pra caramba no mercado, recebia mensagem no LinkedIn praticamente todo dia com vaga de exterior. Então era um mercado que qualquer um que olhasse poderia ter uma certa ganância de ganhar dinheiro, e comigo, não vou mentir, não foi muito diferente. Eu pensei, cara, eu posso aproveitar essa oportunidade, afinal de contas, é todo mundo home office, eu poderia usar o meu tempo livre para ter outro emprego, ganhar mais dinheiro, alcançar minha liberdade financeira. E eu comecei a pesquisar um pouco sobre o assunto na época. E existe um site bem famoso, junto com uma comunidade no Reddit, chamado Overemployed, ou overemployment.com, e lá tem vários artigos sobre como você lidar com ter 2 trabalhos ao mesmo tempo. E, cara, é muito louco porque lá você vê relatos de pessoas que mantiveram 3, 4, até 5 trabalhos ao mesmo tempo e estavam ganhando uma nota preta. A regra dos caras para manter isso era basicamente ter um trabalho principal, onde você focaria em fazer todas as coisas que você tem que fazer e fazer bem feito, e nos outros trabalhos você faria o mínimo possível até você ser demitido. E essa é uma questão bem relativa, assim, porque eu já tô no mercado de desenvolvimento há quase 10 anos, ano que vem completa 10 anos, desde que eu aprendi a programar, e realmente acontece de ter muita gente que entrega pouco, ou que tem dificuldade com prazos. Então, se você é uma pessoa que consegue entregar no prazo, teoricamente você conseguiria manter vários empregos ao mesmo tempo, porque as coisas são home office e tudo mais. Você só teria que dar um jeito de manejar suas reuniões. E esses caras dão várias dicas sobre você manter tua câmera fechada, não ser tão proativo a pegar outros trabalhos, fazer o mínimo possível, entregar tuas tarefas, beleza, fechou, valeu. E essa é mais ou menos a ideia dos caras. E quando eu fui fazer o meu overemployment, eu não tive coragem de fazer dessa maneira, que é pegar 2 trampos full time, 8 horas por dia. Eu sou uma pessoa bem certinha na minha vida, assim, é muito difícil fazer alguma coisa errada, que eu considere errado moralmente ou eticamente errado. Então, na época, o que eu fiz foi avisar a empresa que eu tava sendo contratado, que eu queria trabalhar part-time ou por hora. Então, eu ia trabalhar por hora, eu ia fazer no mínimo 4 horas por dia, part-time, mas se eles precisassem que eu fizesse mais, eu tinha combinado com eles que era só eles me pedir, que eu poderia fazer mais sem problema nenhum, mas eu cobrava por hora. Então, eu logava as horas que eu fazia, no mínimo 4 horas por dia, enquanto eu mantinha o meu outro emprego. E pro meu outro emprego, eu sempre fiz freelance, já fui professor também enquanto trabalhava lá, então eles sabiam que eu fazia algumas atividades extras fora o trabalho normal. Mas até aí tudo bem, porque não era um full-time competindo com um full-time. No início, até deu certo, assim, eu não cansei tanto quanto eu achei que eu cansaria. E eu acho que existe um motivo para isso. Vai estar aí na tela um gráfico de como que eu acho que é a dificuldade para uma pessoa que está entrando numa empresa trabalhar e de fato entregar algo. E eu acho que no começo, quando você está entrando numa empresa, tudo é relativamente fácil, porque todo mundo sabe que você está no tempo de adaptação. Então, quando eu comecei nesse meu segundo emprego, enquanto eu mantinha o meu primeiro, as coisas eram relativamente
relativamente fáceis, e porque todo mundo acha que você tá se ambientando, eles não vão te dar uma regra de negócio complexa, geralmente eles dão cards um pouco, tickets, né, tarefas um pouco mais simples pra você fazer e tudo mais, e era teoricamente tranquilo de manejar. Mas, a partir de um tempo, depois de uns 4, 5 meses, a galera espera, na verdade até antes disso, a galera espera que você já vai tendo um contexto maior com o software, então a galera espera que você já entenda um pouco mais de regra de negócio, e eles acabam te dando tarefas um pouco mais longas, tarefas onde você precisa, de fato, entregar um valor maior. E aí que foi que eu acho que as coisas começaram a ficar mais difíceis. E aí, nesse gráfico que tá na tela, que eu espero que o meu editor coloque... Eu também. E essa é a parte mais difícil quando você tá entrando numa empresa, que é esses 3, 4 meses depois que você entrou, que de fato você precisa se inteirar e aprender mesmo essas regras de negócio. E eu acho que depois acaba ficando fácil de novo, quando você já tem meio que tudo na cabeça, já sabe mais ou menos como funcionam os processos e tudo mais. Então, teve esse começo fácil, onde eu fazia tarefas bem simples, mais técnicas do que voltadas para negócio, mas começou a mudar esse cenário para esse cenário onde eu precisava fazer coisas complexas. E no meu trabalho regular já, de 8 horas por dia, eu já fazia tarefas complexas. E no começo era fácil fazer o context switching, que é você mudar de contexto, se fosse para eu fazer uma coisa estritamente técnica, sem muito contexto da regra de negócio. Mas a partir do momento que eu precisei me envolver mais em regra de negócio, eu comecei a só querer fazer as coisas o mais rápido possível, porque eu tinha outro trampo com outras demandas que eu precisava fazer. Então, nesse meu trampo part-time, eu precisava tomar algumas decisões, eu precisava correr atrás, que é o que se espera de um sênior, eu precisava correr atrás e conversar com um designer, conversar com um product manager, trocar ideias sobre regras de negócio, fazer aquele balanço de entender o que é bom pro produto, mas entender o que é mais viável em tech, participar de roadmap, esse tipo de coisa, que é o que se espera de um engenheiro sênior. E esse context switching começou a pesar cada vez mais, porque eu percebi que eu só queria fazer isso o mais rápido possível, porque eu ficava cansado fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Só um adendo, sobre as reuniões, eu tive muita sorte nisso, porque um dos meus clientes era de Nova York, que tem a diferença de horário de 1 hora pro Brasil, e outro cliente era de Los Angeles, que tem uma diferença de 4 horas pro Brasil. Então, tipo, as reuniões nunca batiam, assim, eu conseguia fazer as reuniões nas duas empresas bem tranquilamente. Mas esse context switching fez com que eu fizesse o mínimo possível ou da maneira mais medíocre possível nas duas empresas. E quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu olhei para mim mesmo e refleti se eu queria de fato levar minha carreira para um norte onde eu ia ganhar sim bastante dinheiro, mas eu ia ser um dev medíocre. E eu sei que tem muita gente que fala que pode ser incansável você buscar a excelência, a não mediocridade, mas isso não faz parte do meu perfil. Eu acho que, cara, é o que você faz, tipo, a tua profissão é o que você se dispõe a fazer da tua vida por uma boa parte dela, então eu acho que você tem que fazer com excelência sim. E existe até uma frase que eu li recentemente sobre, que fala sobre mediocridade e que fala que a vida é sua, estrague-a como quiser. Teoricamente isso seria uma alfinetada pra quem quer ter uma vida medíocre ou quer existir numa função e ser medíocre nela. Então eu percebi que eu tava assim sendo medíocre. Então eu comecei a entrar nesse processo de entender em qual empresa eu queria ficar. E aí, eu fiquei analisando, depois de alguns meses, trabalhando nessas duas empresas. E a minha decisão, na verdade, foi bem simples de ser tomada. E eu acho que eu só adiei, porque eu tava ainda com aquele lance de, cara, se eu aguentar mais um mês eu vou ganhar mais dinheiro, se eu aguentar mais um mês eu vou ganhar mais dinheiro, que foi o que de fato aconteceu. Mas a decisão era óbvia, eu deviei pra empresa que eu tava fazendo part-time, porque lá eu não era outsourcing, eu era contratado direto, então eu teria, assim, muito mais oportunidades. Então, depois de 1 ano e pouco, eu pedi a demissão da empresa que eu tava full-time via outsourcing e fiquei só no que eu tava part-time. E eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Agora fazem mais ou menos 4 meses que eu tomei essa decisão e que eu tô só nessa empresa full-time. Enfim, vocês conseguem olhar no meu LinkedIn e entenderem essa história. E eu acho que nesses 4 meses que eu tô só em uma empresa, eu acho que eu evolui muito mais como programador, como funcionário, como engenheiro de software, do que eu evoluí nesses 1 ano e 4 meses tendo 2 empregos. Então, se você parar pra pensar, quando eu tinha 2 empregos, eu trabalhava bem mais, mas eu aprendia bem menos, porque eu fazia as coisas o mais rápido possível para entregar o mínimo que eu precisava, mas eu não de fato estava correndo atrás para entregar da melhor maneira possível, da maneira que eu sei que eu sou capaz. Eu acho que isso vai se pagar bastante no futuro, porque hoje a gente tá no mercado de baixa, por exemplo, onde aconteceram bastante layoffs, e você querendo ou não precisa ter um networking, você precisa ter gente que trabalhou com você e que trabalhou com você trabalhando bem, porque essas pessoas eventualmente vão virar CTOs de outras empresas, vão fundar outras empresas, e nada melhor do que você ter um contato com elas sabendo que você entrega um trabalho com excelência, ao invés de um trabalho medíocre, um trabalho ruim. Então eu acho que foi a decisão certa e, enfim, já tô 4 meses nessa
E essa foi minha história de 1 ano e 4 meses, tendo 2 empregos ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário, me segue nas redes sociais, dá uma força aí pra eu continuar com esse meu projeto do YouTube. Um abraço e até mais.